Unidade 7, comunicação e expressão, modalidade assíncrona, variação linguística e norma, exemplos pontuais e análise comparativa. A variação linguística é muito ampla. Os estudos sobre a variação linguística são extremamente amplos. Trataremos aqui nessa aula apenas de quesitos essenciais para a área do curso, coisas muito pontuais, coisas muito breves, porque o assunto de fato é muito extenso, muito longo e precisaria de muitas aulas para explanarmos adequadamente o que existe em termos de variação linguística, em termos de estudo sobre variação linguística. A variação linguística pode ser classificada de diversas maneiras. Existe a variação diatópica, variação diastrática, diafásica, diageracional, diassexual, diamésica, entre outros. As mais conhecidas e mais estudadas, né, ou pelo menos as mais comuns, são a diatópica e a diastrática. A diatópica tem a ver com topos, ou seja, a geografia, a variação linguística que ocorre geograficamente. Você viaja 100, 200, 300, 400 quilômetros, vai para outro estado e já nota vocabulário diferente, pronúncia diferente. Então, o trato morfológico, o trato semântico, a questão fonética, a questão fonológica modificam. Isso também acontece com a diastrática. A diastrática tem a ver com os estratos sociais. Pessoas que pertencem àquilo que é chamado de topo da pirâmide falam de uma maneira e a base da pirâmide, que são os estratos diferenciados, falam de outro modo. Existe também a diafásica, que está aí na tela, né, que tem a ver com a questão do contexto e da situação em que você se encontra. Então, se você está em uma reunião com professores e pesquisadores, os termos escolhidos por você provavelmente serão outros. Se você está em um bar ou na balada conversando com os colegas, evidentemente que é uma outra situação linguística, né? Existe a variação diageracional, que tem a ver com as gerações. As pessoas mais idosas falam de uma maneira, têm uma preferência vocabular diferenciada. As pessoas mais novas têm uma preferência de vocabulário e de talvez até pronúncia diferenciada. Existe também a variação diassexual, é possível notar diferença de vocabulário e mesmo de pronúncia entre homens e mulheres. Existe também a variação diamésica, que está mais relacionada principalmente às diferenças entre fala e escrita, que são bastante grandes. Vocês devem ter notado que a diafásica e a diamésica estão previamente grifadas em azul, porque é elas que interessam mais para nós aqui no curso de tecnologia, né? Então, vejamos, né, um exemplo que já foi usado na unidade 5 e 6. Como eu falei, esses exemplos são retomados para que os diferentes estudos sobre esses mesmos exemplos podem ajudar a assimilar, né? O computador travou. O computador parou de funcionar. Os computadores eventualmente param de funcionar. Vejam aí que nós já temos duas condições aí que poderíamos falar sobre a diamésica e a diafásica, né? Que é a situação em que você se encontra e que é também o meio onde você se encontra. Aí está, né? Numa situação menos formal, né? Nos corredores, você fala, o computador lá travou. Mas numa situação mais formal, como num texto dissertativo, você vai escrever: olha, o computador parou de funcionar. Ou quem sabe, se não for um elemento narrativo ou de relatório, computadores eventualmente param de funcionar. O exemplo, outro também, né? Computadores param de funcionar, mesmo aqueles que são muito bons. Alguém pode dizer, como no exemplo da unidade passada, mas aquele computador é muito bom, é um avião, como é que parou, né? Não, você não pode escrever isso. Você tem que escrever que isso ocorre mesmo com equipamentos de alto desempenho. E aí, alguém pode dizer, poxa, mas não tem nenhuma lâmpada acesa, o computador parou lá. Claro que é passível de ser interpretado, mas o ideal seria que no painel do equipamento não há indicações luminosas. E assim vamos construindo o texto, vamos migrando de uma condição diafásica ou diamésica X para uma condição diafásica ou diamésica Y, que no caso é o que nós temos nesse exato momento na tela. Computadores eventualmente param de funcionar,
Isso ocorre mesmo com equipamentos de alto desempenho. No painel do equipamento não há indicações luminosas. Mas poderíamos ainda melhorar, né? Porque, como foi dado no exemplo da unidade passada, os defeitos não são só a ausência de indicação luminosa, são muitos, né? Então, muita gente fala que o computador travou porque a tela parou num determinado ponto e não avança mesmo com os comandos do mouse e com o teclado, né? Isso pode ser apenas uma lentidão, ele pode retomar depois de um tempo. Ou pode ser, de fato, instabilidade no processamento, o computador parou de processar e o que resta fazer é desligar. Então, entre muitas coisas que podem acontecer, nós escolhemos três aí para colocar em azul. Vejam lá. Os defeitos podem ser lentidão, paralisação da tela ou mesmo ausência de indicações luminosas, que já inclui uma série de ocorrências relativas a isso tudo, né? Bom, por fim, nós poderíamos ainda adicionar aquilo que lá que vocês já viram, que é, para todos esses casos, o procedimento é acionar assistência técnica autorizada ou recorrer a profissionais qualificados, que é o pessoal de TI da faculdade, pessoal de TI da empresa onde você trabalha. Norma culta e padrão. A norma culta é uma coisa, a norma padrão é outra. Você já deve ter ouvido falar, né? Muito diferente do que o senso comum imagina, né? Algumas observações precisam ser feitas aqui para que você fique atento a essas questões. Então, a norma culta relaciona-se à escrita e à fala de classes cultas ou escolarizadas. Isso é muito subjetivo, é muito difícil de estabelecer, mas notem, nós que estamos na faculdade pertencemos a essa classe culta e escolarizada. Então, quem são as pessoas que não pertencem à classe culta ou escolarizada? É necessário um estudo. É muito difícil de avaliar exatamente quem são as pessoas que de fato são cultas ou os grupos que de fato são cultos e ou escolarizados. Lembrando que escolarizado não é o mesmo que alfabetizado, são coisas diferentes. Então, essa definição é um pouco vaga, que está na tela, mas já ajuda um pouco. Vamos comparar com a outra. A literatura, de um modo geral, né, tanto a científica como a não científica, né, a literatura de ficção, todo tipo de literatura, em princípio, tem a ver com a norma culta. Porque o que nós encontramos lá são pessoas que são bons manejadores da língua, ou seja, tanto falam quanto escrevem muito bem, né? Não estamos dizendo que não sejam suscetíveis a falhas, estamos dizendo que são pessoas que, na média, em relação à média, escrevem muito bem, escrevem melhor que a média. A norma padrão, por sua vez, consiste na sistematização de um padrão ideal de língua. Veja, o que é a sistematização? Colocar no papel. Em princípio, registrar isso oficialmente em um compêndio ou um volume, seja ele físico ou digital. Então, tá aí. Sistematização de um padrão ideal. O que que é padrão ideal? Padrão ideal, pessoal, não é o que normalmente existe. Ele pode ser um padrão fictício. O ideal seria que fosse dessa forma, mas em princípio não é. Então temos que ter um parâmetro com o que comparar, né? Para comparar o que se escreve com o que seria adequado, criamos um padrão ideal, né? Que são os discursos institucionalizados, no caso, gramáticas, dicionários e etc, né? Então tá aí. São coisas diferentes. Normalmente a norma padrão está vinculada à gramática normativa, que é aquilo que a gente vê no ensino fundamental e ensino médio, né? É muito importante lembrar que na área de tecnologia, análise e desenvolvimento de sistemas, informática, ciência da computação, ou áreas de engenharia de modo geral, encontramos tecnoleto e jargão. O tecnoleto é uma coisa, o jargão é outra. Então tá aí, ó. O tecnoleto normalmente reduz ambiguidades e procura ser o mais preciso possível dentro da esfera técnica na qual se desenvolveu. Então, se é na medicina, né, tecnoleto específico da medicina, não é jargão. Se é na área de economia, tecnoleto específico. Se é na área de música, assim também, na pescaria, assim também, entre outros, né? Então, tem muitas áreas diferenciadas. Esses exemplos que eu coloquei foi justamente para você ver que varia bastante. Bom, o jargão, por sua vez,
é a linguagem técnica banalizada, né? Informatiquês, economês, cinema, lei, juridiquês. Então, o que significa banalizado? Banalizado é um termo que é muito mal compreendido no dia a dia. Banalizar significa tornar acessível ao extremo, né? Por exemplo, revistas como Super Interessante, Galileu, são revistas que promovem a banalização do discurso científico. A banalização aí não é no sentido negativo, a banalização é no sentido de tornar muito, muito, muito acessível e muito simplificado. Então, tecnoleto é uma coisa, jargão é outra. Quando vocês forem avaliar o próprio texto de vocês, verifiquem isso aí, né? Se vocês estão reduzindo ambiguidades ou simplesmente estão simplificando ao extremo. Importante também lembrar que ambos, né, tanto o tecnoleto quanto o jargão, relacionam-se ao léxico do idioma e, portanto, à dicionarização oficial de palavras, né, o discurso institucionalizado. Algumas palavras vão para o dicionário, outras nunca irão, né? Então vejam, exemplos que estão aí, ó, software, hardware, download, upload, online, offline, feedback e backup já estão no dicionário oficial de língua portuguesa, não aqueles digitais que estão na internet. Os oficiais, por exemplo, o Aurélio, o Roais, que você pode consultar nas bibliotecas ou a partir da aquisição dos CDs, né? Ou do acesso digital autorizado, né? Mediante, evidentemente, pagamento para acesso. Bom, é o acesso pago, não é? Muito bem. Essas palavras estão dicionalizadas, mas há outras que demoram um tempo ou jamais estarão, né? Elas podem estar provavelmente em processo de dicionalização. O que é o processo? Os lexicógrafos vão verificar se há ocorrências o suficiente, né? Esse é um dos quesitos, não é o único, para avaliar se elas precisam estar num compêndio ou não. É o caso do upar, né? Que é subir, né? Em português, que é o caso de printar, que é imprimir uma tela qualquer digital na própria tela do computador. Linkar, que é fazer um link, resetar, que é to reset, né? Que é recomeçar entre muitas outras.